pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E hoje, também, como vocês podem perceber, né, eu sempre falo isso nos vídeos, né, mas é porque a hora que vocês assistem, vocês já veem quem está aqui com a gente. É a fisioterapeuta querida, a Samantha Rizzi. A Samantha é uma das referências, né, nacionais da fisioterapia em oncologia. Vocês já também ouviram a gente falar o quanto a fisioterapia em oncologia foi desbravada por algumas pessoas, e a Samantha, sem dúvida, é uma delas. Então, ela é fisioterapeuta, né, da Unifesp, ela é mestre e doutora em ciências pela Unifesp, especialista em oncologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, a ABFO, também é especialista em saúde da mulher pela Abrafisme, e é membro, né, da gestão 2017-2021 da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. E eu queria só dizer que esse é o resumo do currículo dela, tá? E a gente vai conversar aqui, né, Samantha? Primeiro eu queria agradecer imensamente pelo seu aceite. Eu sempre falo que no momento de correria que a gente está vivendo, parar para gravar parece simples, mas não é, né? Exige de toda uma lógica, uma logística, né, para a gente conseguir. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite. A Ju, a Laura, agradeço demais. Bom, a gente vai conversar aqui, a gente convidou a Samantha, porque ela, além de várias outras publicações e várias outras contribuições, né, científicas para a fisioterapia, ela recém publicou um artigo super bacana, né, onde foi a discussão da mobilização precoce no câncer de mama. Então, o nosso assunto de hoje, ele não tem a ver com a eletro, mas a gente já falou aqui que também nem sempre é eletro, né? Porque, de fato, a gente precisa ampliar esse conhecimento e trazer para vocês todas essas novas abordagens, mas a gente vai falar, sim, da mobilização precoce no câncer de mama. Bom, Sá, então, quando a gente fala de câncer de mama, é aquela história, né? É o que abrange uma ampla gama, inclusive da fisioterapia, né? Então, se a gente pegar na Associação de Oncologia, na de Saúde da Mulher e até na dermatofuncional, a gente tem englobado o câncer de mama. Então, é um tema extremamente importante e um tema muito relevante, então, né, para a fisioterapia. Tá certo. Ju, mais uma vez, muito obrigada a você e a Laura pelo convite. É um tema que eu amo falar, né? É a minha rotina, não só de pesquisa, mas também de trabalho. Eu trabalho na enfermaria de ginecologia do Hospital São Paulo, que é o hospital da Unifesp, e eu continuo atendendo essas mulheres toda semana, né? Então, aí, Ju, até fazendo adendo, você falou que não é eletro, né? Não é, mas se essa paciente ficar com uma sequela mais para frente, ela vai precisar de eletro, né? Então, não, até envolve eletro, né? Perfeito. Ela fica com dor crônica, então talvez mais para frente ela necessitaria. Perfeito. O que a gente quer é que ela não fique, né? Daí a importância da mobilização precoce. Perfeito, e realmente, o câncer de mama, ele é o mais frequente entre as mulheres, né? Com exceção do câncer de pele não melanoma. Então, ele é bastante frequente e, felizmente, a terapêutica, os tratamentos para o câncer de mama e o diagnóstico mais precoce está propiciando uma maior sobrevida dessas mulheres. Então, mais mulheres estão vivendo e elas estão vivendo mais. Daí, mais uma vez, a nossa importância, né? Como que essas mulheres vão viver tantos anos da vida delas? Com sequelas? Né? Então, é isso que a gente não quer. E daí a importância da gente estar lá desde o início trabalhando com elas. Idealmente, né, no mundo perfeito, a gente deveria conseguir avaliá-las no pré-operatório. Eu sei que isso fora de hospitais e escolas, assim, onde eu trabalho, é bem difícil, é bem raro de acontecer. Mas se a gente conseguisse estar em contato com essas mulheres ali desde o diagnóstico, seria importante. Você sabe, Sá, vou até te interromper um pouco, que eu comecei a ver a parte de pré-habilitação aparecendo, e eu acho que esse é a partir desses estudos de pré-habilitação que a gente vai chegar, né, nessa história do mastologista, e o mastologista que eu atendo, eu trabalho com ele já há 21 anos, né, ele falou assim, Juliana, perdeu o time, hein? A pré-habilitação há 20 anos atrás você já fazia, né? E eu falo, não, perdeu mesmo, né? E que legal que alguém enxergou isso de uma forma científica, né? Mas desculpa, perfeito, pode continuar. Perfeito. Não, pode me interromper quanto quiser.
Então é importante por dois motivos. Primeiro, para a gente ter um contato, conhecer essa paciente antes da cirurgia. Porque às vezes essa paciente ela já tem uma disfunção prévia, é importante a gente saber disso. Por exemplo, se ela tem uma bursite, uma tendinite, uma limitação de movimento de ombro, se ela já tem dor, se ela já fez físio antes, se ela precisou, né, fazer físio para o ombro antes. Então é extremamente importante a gente saber como ela era antes, mas também para a gente já antes da cirurgia quebrar mitos, né, na cabeça delas. Eu não sei a realidade de vocês. Eu ainda recebo o paciente que chega para operar, achando que ela vai sair de tipoia da cirurgia. Que é um mito de... Pior do que achar é a paciente que sai de tipoia, né? Pior do que aquela que acha, né? É a que sai, aí é o mito da equipe que a gente tem que quebrar, né? Mas isso, infelizmente, ainda acontece. Lógico, é muito menos do que acontecia... Sei lá, eu me formei há 17 anos. Do que acontecia há 17 anos, mas ainda acontece. E hoje a gente tem evidência, a gente tem estudos que viram que o fisioterapeuta ter contato com a paciente antes da cirurgia faz com que ela seja mais assídua aos exercícios do pós-operatório. Né? Então, assim, a reabilitação precoce, na verdade, né, a mobilização precoce, ela já começa antes da cirurgia, deveria, né? Mas eu sei que isso é bastante difícil. E o fato da gente não ter esse contato pré-operatório não impossibilita também de que a gente inicie a fisioterapia o mais precocemente possível. Então, a gente já tem diversos estudos, a gente tem inclusive uma revisão sistemática da Cochrane, que viu que a mobilização precoce, comparada com a mobilização tardia, ela traz um grande benefício, que é as pacientes recuperam a movimentação mais rápido. Tá? Se começar mais tardiamente, elas vão recuperar? Sim. Mas se a gente começar precoce, depende, né? Depende do quanto tardiamente. Isso eu tô falando de tardio pensando aí até retirada de pontos. Não começar quando já está com uma sequela estipulada dali a meses. Isso ela não vai recuperar, né? Mas se eu começar a físio no dia seguinte à cirurgia, ela vai recuperar mais rápido. Tá? Isso eu também vi no meu protocolo de doutorado, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, a gente já sabe, tá? E qual que era o grande medo antes? Que a gente começar a físio, e eu falo em começar a físio, levantar os braços da paciente, né? Exercícios específicos de elevação de membros superiores, que isso faria com que elas tivessem mais deiscência e tivessem mais seroma. Essa revisão da Cochrane, que está desatualizada, por sinal, que ela é de 10 anos atrás, ela é de 2010, há 10 anos a gente já sabe que isso não acontece. Né? Os estudos incluídos naquela revisão já viram que o exercício precoce não aumenta a incidência de seroma e de deiscência. O que a revisão viu é que as pacientes que começaram precocemente, elas tiveram que ficar um dia mais com o dreno, porque drenou mais no dreno. Mas depois que elas tiraram o dreno, não precisaram funcionar e não fizeram mais seroma. Isso a gente já sabe há 10 anos. Então, lá na Unifesp, a gente já tem o nosso protocolo de início da fisioterapia no dia seguinte à cirurgia. Aí, uma outra grande dúvida que existia, né? Que eu espero que não exista mais. Eu já vou falar por quê. Né? Até onde que a gente podia subir o braço da paciente nesse pós-operatório imediato? Então, no dia seguinte à cirurgia. Aí também, a gente já tem estudos do Unicamp, se eu não me engano, no 2004, né? A tese da Laura de mestrado, né? Isso, o estudo da Laura é de 2004, onde lá atrás, a Laura, né, e a equipe fez um ensaio clínico randomizado com exercícios no pós-operatório precoce, comparando um grupo exercícios livres e um grupo exercícios com amplitude limitada a 90 graus. Não encontraram diferença na incidência de deiscência e seroma. Então, a gente já sabe isso, ó, desde 2004. Então, eu caí lá na Unifesp, lá em 2010. Então, desde 2010, na Unifesp, a gente já tinha esse protocolo de exercícios em amplitude livre, desde o dia seguinte à cirurgia. E agora, para fechar com chave de ouro essa dúvida, o INCA, né, o pessoal do INCA, da Anke Bergman, acabou de publicar um ensaio clínico, assim, 460 pacientes, né, coisa que só o INCA consegue fazer, graças a Deus que o INCA consegue fazer, que avaliaram a mesma coisa e viram que exercícios precoces não aumentam a incidência de seroma e de deiscência, nem infecção, nem necrose, eles avaliaram tudo. E eles compararam por subgrupos também. Então, fez mastectomia, fez cirurgia conservadora, fez sentinela, fez esvaziamento axilar, nada disso impacta. Então, o exercício em amplitude livre, desde o peso operatório imediato, é seguro. A questão é que todos esses estudos não tinham incluído pacientes com reconstrução. Tá? E essa que foi a minha tese de doutorado.
né? Porque eu fiz especificamente para pacientes de reconstrução. Então, o nosso protocolo lá, ele era, o paciente fez cirurgia, independente da cirurgia. Não fez reconstrução, amplitude livre desde o dia seguinte à cirurgia. Tá. Fez reconstrução, amplitude limitada a 90 graus por 30 dias. E o meu doutorado, então, foi um ensaio clínico randomizado, foram 120 pacientes, 60 de cirurgia conservadora, técnica oncoplástica, tem invertido e simetrização, e 60 pacientes que fizeram mastectomia com reconstrução com implante, ou expansor, ou prótese de silicone imediata. E eu fiz um ensaio clínico randomizado também. Então, na verdade, eu não liberei desde o dia seguinte à cirurgia, porque não sei, vocês que trabalham com mama, vocês sabem a dificuldade que é um cirurgião plástico liberar o movimento dessas pacientes. E eu sempre falo isso, o plástico não tem culpa. A culpa somos nós que não temos evidência. Não tínhamos, pelo menos, evidência. Não é nem culpa, né? É o entendimento, que vai depender do acordo ali entre a equipe. A gente precisava mostrar para eles que isso, né, ou mostrar não, né? A gente precisava estudar isso para ver se era seguro ou não, e foi o que eu decidi fazer. Então, no meu ensaio clínico, né, no ensaio clínico da minha equipe, que a gente fez aqui lá na Unifesp, todo mundo começou, então, no dia seguinte da cirurgia, exercícios com amplitude livre limitada a 90 graus, e eu randomizei só no 15º PO, 2 semanas depois da cirurgia. Então, com 15 dias de pós-operatório, eu liberei um grupo amplitude livre, e o grupo continuou restrito a 90 graus por mais 15 dias, ou seja, até o PO30, e nesse momento eu liberei amplitude livre, que já era o protocolo do estudo, né, com 30 dias. Então, eu avaliei incidência de deiscência, seroma, infecção e necrose, e eu avaliei prevalência, e que esse é um dos grandes trunfos do meu trabalho. Porque, assim, se a paciente, quando chegou na randomização, ela já tivesse com deiscência e caísse no grupo livre, ela ia para livre de qualquer forma, com seroma, infecção, necrose. E que eu queria ver, mesmo com deiscência, se ela levantar o braço, vai retardar a cicatrização? Tá? E o que eu encontrei? Não teve diferença na incidência nem na prevalência de nenhuma dessas complicações. Então, eu levantar o braço mais precocemente não aumentou a incidência de abertura de pontos, de formação de seroma, e também não, aquelas que já tinham deiscência ou seroma, não retardou a resolução desses problemas. Então, não teve efeito nas complicações cicatriciais. Eu avaliei também a amplitude de movimento de ombro, dor e função de membros superiores. Essas pacientes que fizeram mastectomia e reconstrução com implante, o grupo que foi liberado ADM livre mais precocemente, teve melhora mais rápida de tudo isso. Então, elas melhoraram mais rápido da dor, da função, que a gente usou o questionário DASH, e da amplitude de movimento. As pacientes de cirurgia conservadora com simetrização, não teve diferença entre os grupos nesses quesitos, tá? Esse braço da conservadora aí eu ainda não consegui publicar, eu achei que ia sair agora a revista nos 45 do segundo tempo. É que não é Covid. Chegou, calma, né? É que não é Covid. Mas uma hora vai. Já vai, Mas você sabe que você está falando o assim, de relevância, né, do seu trabalho. Uma outra coisa que eu acho importante é assim, mesmo que você questionasse que, olha, em 2005 já tem, né, então, a tese de mestrado lá feita. Só que nesses últimos anos, nesse intervalo entre o dela e o seu, as cirurgias também mudaram, né, Samantha? A gente houve uma mudança muito grande, para mim foi muito grande, eu acho, porque entrou o oncoplástico, entrou, né? Então, uma série de técnicas novas, e aí não tem desculpa, né? De falar, olha, não, mas isso era com a técnica antiga. Não, agora também, né? Então, é muito legal isso, tá? Ótima consideração, perfeito, e mudou muito mesmo. Mudou, né? muito, se a gente até o perfil das mulheres, né? As mulheres antes engravidavam mais cedo, então na mulher jovem era menos frequente, hoje está tendo mais, então até o perfil populacional mudou, né? Eu acho que foi uma janela importante, né, para ser feita. Sim. Com certeza, uma situação bem interessante, né? Mas me diz uma coisa, e como foi a aceitação da paciente quando você falou para elas que elas podiam fazer o movimento livre? Até alguém me perguntou, se eu não me engano, isso é na minha defesa. Nenhum paciente negou. Assim, a gente não teve nenhuma não inclusão porque a paciente negou participar de um protocolo com medo de abrir. Até porque eu sempre, quando eu ia explicar, falava, olha, a gente já tem evidência nas pacientes que não fazem reconstrução, né? Então, agora que a gente está
a gente está transpondo a metodologia para as pacientes com reconstrução e para ver o que acontece. E elas acharam ótimo, né? Nenhuma paciente ficou com receio, assim, de levantar. Até porque essa cinesiofobia depende muito, acho que, da gente, né? A gente cria muita do médico, né, também, né? Mas também, o médico a gente também, equipe, né? A gente como equipe de saúde. Isso. A enfermagem, né? Então, às vezes, porque também não é o objetivo delas, elas orientam a minha paciente a sair com a tipó, entendeu? Ou a não mexer o braço, Sim. ou a segurar, né? Então, assim... E a questão, assim, por exemplo, lá no nosso setor, todo mundo é alinhado, mas elas passam no posto de saúde, e às vezes, né, nem todos os lugares estão atualizados, elas dão aquelas orientações de 20 anos atrás. Sim, né? sim. E aí a vizinha, né? Eu sempre brinco, a vizinha tem um poder de persuasão dos pacientes. Muito melhor que a gente. Né? Aí ela chega no começo da sua gente, não, mas quem que te orientou isso? Ah, minha vizinha, né? Então, mas assim, isso é porque a sociedade foi criando esse tabu, né? Que aquela mulher que opera a mama, ela vai ficar inválida. E não vai ficar inválida. Eu sempre faço essa analogia, ou para os meus alunos, ou para minhas pacientes. Se eu não fizer nada no braço, colocar uma tipóia e ficar 20 dias com o braço parado, meu ombro vai ficar com dificuldade de movimentar. Então, não é cirurgia da mama, né? O problema, às vezes, é maior a imobilização que faz com medo do que a própria cirurgia. Lógico, a gente sabe que a cirurgia, principalmente a cirurgia axilar, ela é relacionada com a alteração de amplitude de movimento, tem os cordões axilares, tem as lesões nervosas. A própria radioterapia, né, que vem sendo usada cada vez mais agora na mama, né? Então, cirurgia mais conservadora, a radioterapia mais agressiva, né? Então, e a rádio também impacta, a gente sabe disso, mas assim, o fato de ficar parado piora muito mais, né? Então, e hoje a gente sabe disso. Aí, às vezes, eu sempre gosto de falar isso, mas as pessoas perguntando, mas é só um mês sem levantar o braço. Aí eu sempre faço essa brincadeira, entre aspas, né? Assim, pensa na sua casa. O que você não conseguiria pegar se você não pudesse levantar o braço mais do que aqui durante um mês? Eu não consigo pegar meus copos, eu não consigo pegar meus pratos aqui em casa. Imagina você ficar um mês dependendo de ajuda. Né? Mas a família ajuda. A sua família ajuda. Né? Você não é todo mundo, como a sua mãe diria. E mesmo se a sua família ajuda, para quê? Né? Se você pode fazer sozinha. Né? Eu sempre faço essa analogia também. O câncer, a doença, o tratamento, já deu muito não, né? Então, vamos supor, aquela paciente, ela estava sendo promovida, aí ela perdeu aquele emprego, ela perdeu aquele cargo, ela perdeu, sei lá, tá ali no limite para engravidar, ela vai postergar, ela perdeu muita coisa já. E a gente vai fazer ela perder mais uma coisa sem necessidade, mesmo que seja momentaneamente. Por quê? Né? Então, assim, a gente tem que cada vez mais apreciar a qualidade de vida e desde sempre para a nossa paciente. Então, por isso que eu acho extremamente importante a gente falar em mobilização precoce, em amplitude de movimento, que eu acho que isso vai impactar bastante na qualidade de vida dela. Com certeza, não, com certeza, e vai trazer maior segurança para essa paciente, né? Então, ela vai mais segura, por exemplo, de volta para o trabalho, quando ela puder, né? Se ela não quiser contar, e para algumas pessoas ela não precisa, porque ela está, né, numa amplitude normal, ela não está restrita. Exatamente, né? Se ela quer ficar aqui sem poder mexer, não vai nem sair e falar, por que você não está mexendo o braço? Isso. Né? Tem tudo isso, o impacto social, tem tudo. É muito grande, né? Não, com certeza. É muito legal. E você costuma fazer esses exercícios com algum dispositivo ou você simplesmente passa a cinésio livre? Como que você costuma fazer? O protocolo é bem simples. A gente pede o alongamento. E é só deixar claro que a gente fala alongamento, eu falo 10 segundos. Aqui a ideia não é alongar o músculo, é relaxar. É preparar para o exercício de movimentação de braço. É até conscientizar, não é, Samanta? Eu acho muito que ela pode mexer. Né? Que ela pode mexer, porque vem aqui, né? Dura, né? Isso. Não, ela não pode deitar de lado, então ela dorme assim. Então, você chega lá no dia seguinte à cirurgia, ela tá assim, né? Aqui, então, né? A gente pede alongamento do pescoço 10 segundos, pro outro lado 10 segundos, para baixo 10 segundos. Aqui sempre de evitar essa postura fechada, então a gente pede a rotação para trás 10 vezes, a gente pede para pôr a mão atrás do corpo e alongar a peitoral 10 segundos, exercício de Codman em pé e elevação de membros superiores.
10 vezes. Quer dizer, Tá? mas lembrando, né, assim... A gente acrescenta 2 exercícios, aranha livre, livre, né? pela parede, mas no pós-operatório imediato é isso, é simples. Eu só quero fazer uma aspas, assim, porque assim, as pessoas podem estar vendo, e lembrar sempre, gente, que a Samantha é uma pesquisadora, ela estava lá avaliando a paciente, Sim. entendendo a paciente, porque, sabe, Samantha, me preocupa um pouco essas coisas de exercício fechado para replicar, né? E, às vezes, só aquela paciente que não podia, mas se aquela paciente não podia e for alguém, é alguém, né? Quer dizer, não, é verdade. Eu me preocupo um pouco. No pós-operatório imediato, tem toda a parte da mobilização precoce para prevenção de trombose. Então, lá na enfermaria, já tinha um projeto antigo que eu dou sequência, que é de tirá-las da cama, colocá-las para andar. E a gente tem os sinais, né? Então, por exemplo, às vezes eu coloco a paciente em pé, ela faz hipotensão. Eu não vou fazer o Codman com ela naquele momento. Né? Então, Isso. Tem que ter essa visão, esse acompanhamento. Você sabe que eu tenho uma paciente que ela é obesa, né? Ela tem obesidade mórbida. E assim, eu também tenho, né? Aquele protocolinho de exercício que a gente acaba entregando para elas fazerem. Mas assim, a hora que ela fazia isso aqui, ó, ela tinha hipotensão. Aí pronto, né? Então, mas por isso que eu falei, não é só falar, olha, faz isso, viu? Vai dar tudo certo. Não, a gente precisa ali sentindo, né? E avaliando. Mas eu concordo que são os exercícios básicos para conseguir, né? Chegar numa abordagem interessante. E pesquisa tem que ser protocolo, né? Não tem jeito. A gente tem que tentar passar para elas E o interessante é que você fez um protocolo viável, né? Porque às vezes, por isso que eu te perguntei de dispositivo, porque às vezes, legal, você encontra que se você usar tal dispositivo, você ganha não sei o quê. Tá, mas e na prática clínica? Eu consigo esse dispositivo? Primeiro, às vezes, ele nem existe no Brasil, ou, né? Ou como que eu replico isso? Então, é bem interessante mesmo essa parte, né? Do protocolo, né? Dele ser um protocolo viável para a prática clínica, né? Bom, então agora caminhando para o final, né, Samantha? Porque assim. Só quero antes, sem querer te cortar, pode falar. Que deixar bem claro para quem estiver vendo que a amplitude livre não é forçar amplitude máxima, é a amplitude da paciente. Então, o que eu orientava, acho que é muito importante, talvez tenha passado na hora. Ela vai levantar o braço até sentir dor ou sentir repuxar a incisão cirúrgica, tá? É o limite individual de cada paciente. Pronto, pode não, falar. Mas eu achei ótima essa sua colocação, porque, mais uma vez, né, a gente tem o fisioterapeuta assistencialista, né, que eu acho que é super importante, é para isso que se pesquisa, né, para o assistencialista atender a maior parte da população, mas o que é importante, acima de tudo, é que, às vezes, as pessoas não leem, né, o artigo, não entendem, e tudo bem, né, não acho que é um absurdo. Então, é importante também a gente colocar aqui esses detalhes, né, que eles veem, mas isso foi muito importante, eu também não tinha lembrado disso. Mas, então, vamos caminhando, né, para o nosso final, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, para a gente fechar, né? Você acha, eu sempre faço uma pergunta picante, o Mauro, no último vídeo, ficou super bravo comigo, falou, pelo amor de Deus, você já começa me deixando... Mas é assim, só para quem está assistindo, né? Você acha que o fato de deixar livre o movimento ajudaria na prevenção do linfedema, que é um dos eventos adversos que mais preocupa a fisioterapia de forma geral, né? Eu acho, a gente teria que avaliar isso, né? Eu nem coloquei nos artigos. Essa pergunta é picante. Sim, não, mas eu acho que ela é necessária. Eu avaliei volumetria, eu fiz análise estatística, não deu diferença entre os grupos, mas eu acabei nem colocando nos artigos, porque eu acompanhei por 3 meses. E não é aí que dá o linfedema dá depois, né? Então não tinha muito sentido. Mas o que eu acho, o que a gente tem de evidência, na verdade, é que fazer exercício pode prevenir linfedema. Até exercício resistido. Tem aqueles 2 grandes estudos também de 10 anos atrás, que as pacientes que fizeram academia tiveram menos exacerbação do linfedema, tudo. Eu sempre penso assim, quanto mais sequela essa paciente ficar, mais difícil vai ser ela ter funcionalidade naquele braço. Mais difícil vai ser ela ter um braço fortalecido.
Então, ou seja, maior o risco dela desenvolver linfedema. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar de forma geral, a gente tem que deixar essa paciente o mais funcional possível, inclusive para prevenir linfedema. E a mobilização precoce é essencial para isso. Então, eu acho que sim, a mobilização precoce vai conseguir prevenir linfedema lá para frente, mas pensando nesse sentido. Quanto mais funcional essa paciente tiver, mais ela vai usar esse braço, né? E ela vai ter menos risco de linfedema. Eu também não é essa opinião, mas é a minha também. Eu acho que deve interferir sim, lógico que precisaria acompanhar por 10 anos essa paciente, né, para ter certeza, sim. Né? É um follow-up muito longo, mas é interessante, né? Eu acho que sempre é válido. Bom, pessoal, vocês viram que a conversa foi deliciosa, né? Então, Samanta, muito obrigada por contribuir, né, com esse bate-papo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço também em nome da Laura, tá bom? Que não conseguiu hoje estar aqui com a gente, né? Mas como eu te expliquei lá no começo, antes da gravação, ainda bem que somos duas, né? Porque a gente vai se organizando, tá? Então, muito obrigada mesmo. Ju, obrigada a você mais uma vez e a Laura, e parabéns pelo projeto aí de vocês, que eu acompanho de carteirinha, assim, ó, lá na torcida sempre, sou fãzaça de vocês. Obrigada, pessoal que está assistindo, até uma próxima. Tchau, tchau.